Olá, boa noite. Escola Técnica da UFO abre inscrições para cursos. Presidente Bolsonaro afirma que o pior está por vir sobre manchas de óleo no Nordeste. E o STF retoma a votação sobre prisão em segunda instância nesta semana. E esse é o destaque do nosso JU de hoje. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. Enfermagem, prótese dentária, controle ambiental são alguns dos cursos oferecidos pela Escola Técnica de Saúde, que está com inscrições abertas. E quem tem mais informações é o repórter Júnior Caritel. Confira. Olá, Patrícia. Olá a todos que acompanham o Jornal da UFO. Estão abertas as inscrições para a Escola Técnica de Saúde aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E quem tem mais informações é a professora Juliana Fachin, que é professora da Escola Técnica. Bom, professora, muito obrigado pela participação. Primeiramente, quais são os cursos que estão sendo oferecidos pela Escola Técnica? Serão ofertadas nesse processo seletivo vagas para o curso técnico em análises clínicas, enfermagem, técnico em saúde bucal, em prótese dentária, controle ambiental e um curso novo, que é o curso técnico em segurança do trabalho. E o candidato, ele precisa ter quais requisitos para poder participar do curso? A nossa escola, ela oferece, então, cursos do nível profissionalizante, então são cursos técnicos, e a exigência é que o candidato tenha completado o ensino médio. Certo. Para a gente encerrar, professora, onde e até quando o candidato pode se inscrever? As inscrições elas já estão acontecendo do dia 1º de novembro e se estenderão até o dia 14 de novembro no site www.portalseleção.ufo.br sem o C cedilha. Ok, muito obrigado pela participação e também pelas informações. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E a mancha de óleo no litoral do Nordeste chegou no último final de semana à região de Abrolhos, no sul da Bahia, um dos mais ricos ecossistemas do país. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, abre aspas, o pior está por vir, fecha aspas. Um vídeo divulgado pela Marinha mostra as pequenas manchas de óleo na Ponta da Baleia, em Caravelas, e na ilha de Santa Bárbara. Os dois pontos ficam na área do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, que abriga inúmeras espécies, como tartarugas e baleias jubarte. As águas mornas da região também formam um ambiente ideal para várias espécies de corais. Hoje, a Polícia Federal, com a ajuda da Interpol, deu prosseguimento às investigações relacionadas com o navio Bobolina, de bandeira grega, que teria derramado parte da carga de petróleo a 700 quilômetros da costa brasileira. O navio deixou o porto de José, na Venezuela, no dia 18 de julho, com destino à Malásia. 10 dias depois, em 28 de julho, o petroleiro passou a oeste do litoral da Paraíba. No dia seguinte, 29 de julho, foi registrada a primeira mancha de óleo, a 700 quilômetros da costa. Ao deixar a região, o navio seguiu para o Atlântico Sul, contornou o litoral sul-africano e entrou no Oceano Índico, em direção à Malásia. Hoje, ele se encontra em Durban, na África do Sul, mas já numa segunda viagem. E ficou para a próxima quinta-feira a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a validade das prisões após condenação em segunda instância da Justiça. O julgamento foi interrompido na semana passada, após a votação de 7 ministros, dos quais 4 votaram a favor e 3 contra. Ainda faltam decisões de 4 outros ministros. Entenda mais sobre esse assunto, que é destaque no JU, com a reportagem a seguir. Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal passou a permitir a prisão de condenados em segunda instância na Justiça. Situação em que uma pessoa condenada poderá ser presa para a execução provisória da sentença antes do chamado trânsito em julgado, que é quando não há mais possibilidades de recursos.
A decisão de 2016 alterou um entendimento que vinha desde 2009, segundo o qual só cabia prisão após o último recurso. Neste ano, o tema voltou para votação no STF, que deve decidir sobre a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. Os ministros do STF se reuniram em 2 sessões e, após discussões, 4 ministros votaram a favor da prisão em segunda instância e 3 votaram contra. Um dos ministros contrários à segunda instância é o relator Marco Aurélio Melo. A liberdade será desenvolvida ao cidadão, aquele que surge como inocente. A resposta, presidente, é negativa. Urge restabelecer a segurança jurídica. Esse é o preço que se paga ao viver em Estado democrático de direito. A ministra Rosa Weber defendeu a inconstitucionalidade da prisão antes do trânsito em julgado. E que parte do princípio que todo acusado é inocente até provar-se-lhe a culpabilidade. Se a Constituição do Brasil há de ser guardada por esse Supremo Tribunal Federal e respeitada, há de, com todo respeito, prevalecer em toda a sua densidade. Posicionamento também defendido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Que o texto constitucional é expresso em afirmar que apenas depois do trânsito em julgada a sentença penal condenatória, alguém poderá ser considerado culpado e levado à prisão. O ministro Alexandre de Moraes, favorável à segunda instância, justificou seu voto alegando a valorização das decisões dos tribunais de segundo grau. A possibilidade de que as condenações criminais de mérito proferidas pelos tribunais de segundo grau sejam imediatamente executadas. Não se pode inverter a lógica do sistema. Inverter a lógica de maneira que os tribunais de segundo grau sejam simplesmente tribunais de passagem. Luiz Fux foi enfático ao defender a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Que é possível, é constitucional, o início da execução da pena privativa de liberdade após a sentença condenatória de segunda instância. Edson Fachin seguiu a mesma linha de entendimento. Voto pela improcedência integral e assim declarar inconstitucional a interpretação no que exige o trânsito em julgado para o início da execução da pena. Luiz Roberto Barroso, também favorável à prisão em segunda instância, defende a tese de que a falta de prisão após decisão dos tribunais regionais e estaduais pode gerar um sentimento de impunidade. Pelo mais absoluto descrédito que trouxe para o sistema de justiça, junto à sociedade, pela demora interminável na punição e pelas frequentes prescrições, gerando uma sensação, mais do que uma sensação, uma realidade de impunidade. 4 ministros ainda não votaram a matéria: Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, se o tribunal for contrário à prisão após condenação em segunda instância, quase 5.000 presos podem ser beneficiados. Inclusive, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre pena de 12 anos após condenação em segunda instância no caso do triplex de Guarujá. O STF informou que a votação será retomada dia 7 de novembro. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto e também refletir sobre ele, recebemos aqui no estúdio hoje o professor Alexandre Valmert, que é da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, olá, tudo bem? Tudo jóia. Bom, é um tema complexo, muito rico, onde a gente fala da Constituição de 1988, de tudo que está acontecendo no STF. Então, para a gente começar a entender, é possível afirmar que a aprovação da prisão em segunda instância na Corte, ela viola, de certa forma, a Constituição de 1988? Qual que é a sua opinião, professor? Bom, é bem legal a sua pergunta pelo seguinte: eu acho que as pessoas têm que construir um raciocínio, e esse raciocínio tem que ter uma certa organização
de argumentos. O primeiro é o seguinte: então nós temos um texto, uma parte da Constituição Federal, que, de uma maneira ou de outra, está escrito mais ou menos assim, que, no caso, a prisão será realizada, executada, né, para todos entenderem, com o trânsito em julgado. Essa palavrinha, eu acho que é uma palavrinha-chave, trânsito em julgado. Significa o esgotamento de qualquer possibilidade revisional ou recursal de uma decisão. Ou seja, efetivamente uma espécie de ponto final naquela discussão, naquela demanda específica. Correto? Bom, além disso, nós temos uma norma, que no caso é lei, no Código de Processo Penal, e é isso que é importante nós situarmos também, porque todos devem ter visto ali aquela sopa de letrinhas ADC 43, 44 e tal, que na verdade o que se discute agora é o seguinte: foram propostas ações para dizer se a norma do Código de Processo Penal ela é constitucional ou não. Na verdade é isso que o Supremo está discutindo. Pode parecer até um pouco estranho, porque a gente fala constitucional e inconstitucional, mas na verdade a discussão é como se ela fosse positiva. A norma do Código de Processo Penal que determina, no caso, o cumprimento após o esgotamento de todas as possibilidades recursais, está de acordo com a Constituição ou não. Então o Supremo, na verdade, ele vai ter que apresentar um resultado que é o seguinte: a norma do Código de Processo Penal que determina que a prisão só pode ser executada após o esgotamento, ela é constitucional ou não? Essa é a pergunta que se coloca para o Supremo. Senão nós temos que voltar na questão da revisão da Constituição. Sim, aí seria um outro patamar de discussão. Nesse momento, a gente tem um caminho, um trilho, né, um processo, que são essas declaratórias de constitucionalidade, que inclusive as imagens ali que o pessoal viu em casa, essas imagens mostram justamente essa decisão a ser tomada pelo Supremo. E por que vale atualmente, então, a prisão em segunda instância, né? No caso da Lava Jato, são dezenas de presos envolvidos que foram presos em segunda instância, inclusive o ex-presidente Lula. É importante a gente situar o seguinte: já houve algumas hesitações, não é só no ano de 2016, já houve algumas hesitações com relação a que tipo de leitura deve ser dado a essa história de trânsito em julgado, ou seja, o tal do ponto final. Tá? É claro que a de 2016 é eloquente, ela acabou despertando as maiores discussões e tudo mais. Lá atrás, o Supremo, em algum momento, teve uma dúvida, por exemplo, até com alguma confusão, entre prisões processuais, né, aquelas que, grosso modo, são utilizadas para garantia do próprio processo, da administração da justiça e da manutenção da ordem, né, do processo. Alguma confusão mais ou menos assim. Bom, se está autorizada a prisão processual, poderia, para esse caso desse preso, já ocorrer o início da execução? Houve lá atrás uma espécie de titubeio do Supremo. E agora, de novo, né, em 2016, isso é uma outra coisa importante para todos entenderem. Por que essa decisão dessa semana é fundamental? Porque, ao contrário de decisões isoladas aqui e acolá, essa decisão dessa chamada ação declaratória de constitucionalidade, ela vai ter efeito geral. Para todos. Para todos, inclusive os que já estão presos. Encerrando a discussão sobre isto. Entendi. Efeito vinculante para todos. Bom, excelente. E olha só, gente, a nossa equipe ouviu um juiz federal sobre esse assunto. Veja agora o que diz o Dr. Flávio da Silva Andrade. O Supremo está, nessas últimas semanas, julgando essas ações e discutindo se é o caso de manter o entendimento atual, permitindo o início do cumprimento da pena já depois da condenação em segunda instância, ou se é o caso de aguardar o trânsito em julgado, o último recurso. E aí a votação está bem parelha, né? No momento essa votação está 4-3 a favor da tese atual. Mas a tendência é que os próximos julgadores, os próximos ministros, se manifestem contrários a essa solução, de modo que a tendência é que a solução fique 6-5, para impedir o cumprimento da pena logo após a condenação em segunda instância. Então, há bons argumentos dos dois lados. É verdade que todo acusado deve ser presumido inocente, né? Esse é um princípio estruturante do processo penal. O indivíduo deve ser considerado inocente, ser tratado como inocente, até que sua culpa seja declarada pelo tribunal, até que sua culpa seja estabelecida dentro do processo. Mas até quando ele deve ser considerado inocente? Até quando ele deve gozar dessa presunção? Ou em que momento essa presunção deve ser considerada derrubada para que ele possa começar a cumprir a pena? Numa leitura
apenas do dispositivo constitucional, nós vamos entender que ele deve ser considerado inocente até o trânsito em julgado. Vai demorar até transitar em julgado. Quer dizer, não basta o julgamento de segunda instância. Se houver possibilidade de recurso para as instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, deveria se aguardar. O problema é que essa possibilidade de se recorrer para as instâncias superiores, né, gera uma demora muito grande e acarreta a prescrição de muitos casos. E, geralmente, quem consegue fazer esses recursos subirem para esses tribunais superiores não é aquele cidadão comum, aquele preso comum. Geralmente é quem tem poder econômico e influência política. E a gente conhece o histórico da justiça brasileira de decretar prescrição em casos que ficaram anos e anos aguardando julgamento nas instâncias superiores. Então, é nesse contexto que eu, apesar da redação do dispositivo constitucional, mas fazendo uma leitura mais abrangente desse sistema, considerando outros valores e princípios constitucionais, entendo que o ministro Barroso está sustentando a melhor posição. A posição que diz, olha, se os recursos para os tribunais superiores não têm efeito suspensivo, se os fatos e as provas não vão ser mais discutidos, esse cidadão que foi condenado em segunda instância já deveria começar a cumprir a sua pena. Mas eu reconheço que há espaço para controvérsia e talvez a melhor solução fosse mesmo por uma alteração da Constituição Federal para aprimorar esse artigo 5º, né, que estabelece a presunção de inocência no nosso ordenamento jurídico. Talvez uma proposta de emenda constitucional que naturalmente não vai abolir o dispositivo, essa garantia constitucional relevante, mas aprimorar no sentido de permitir claramente o início do cumprimento da pena a partir da condenação de segunda instância. Veja que eu me estendi, Fernando, na resposta, porque é um tema complexo que tem suscitado muita controvérsia e a minha posição, que é a posição de grande parte dos juízes federais, dos juízes de direito, dos promotores, precisava ser bem explicitada para que seja bem compreendida. Excelente, temos aí mais uma visão para complementar e chegou aqui no estúdio agora também, para deixar a nossa reflexão também ainda mais rica, o advogado que é ex-presidente do Tribunal de Ética da OAB Uberlândia, doutor José Eduardo Batista. Boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo aqui também ao JU. Boa noite. Bom, aproveitando a sua presença, estávamos falando aqui sobre a decisão nessa votação dessa semana. O ministro Dias Toffoli deve ser a peça fundamental, então, para ajudar a decidir aí essa questão? Sim, o voto dele seria o voto mais aguardado? Como presidente da corte, ele será o último a votar. Uhum. E pelas manifestações que já foram produzidas, possivelmente é uma expectativa, não se pode garantir, possivelmente a questão chegará empatada para o ministro em 5-5. Havia uma expectativa muito grande quanto ao voto da ministra Rosa Weber, porque em questões anteriores, ela havia votado de forma a permitir a prisão, deixando claro que assim o fazia para prestigiar a jurisprudência da Casa, mas que no momento oportuno de uma declaração de inconstitucionalidade, ela reafirmaria a convicção dela de que não seria possível. E, de fato, ela votou nesse sentido e o ministro Gilmar Mendes, que também anteriormente havia sinalizado com a possibilidade da prisão, já tem manifestações públicas dele e em outros votos lá no Supremo, de que a tendência do voto dele será pela proibição da prisão em segunda instância. Então, o que se espera é que o placar será apertado e que, de fato, o presidente, o Dias Toffoli, será chamado a desempatar essa questão. Excelente. Bom, um dos pontos mais polêmicos, é claro, que diz respeito à soltura, né, ou não, com essa decisão do ex-presidente Lula, nesse caso, né, do STF. Como que vocês veem essa questão? É o que geralmente, o que vai gerar impacto, inclusive na sociedade brasileira, né, essa decisão? Temos uma eleição no ano que vem. Eu não gosto dessa aproximação perigosa, né? Uhum. Até nós temos um jurista brasileiro que criou um termo interessante para isso. É uma forma de fulanização da discussão, não é? Na verdade, nós temos que pensar justamente que existe uma norma constitucional
Existe uma norma no Código de Processo Penal, nesse momento o Supremo tem uma tarefa, verificar se essa norma, que justamente não permite, né, a execução imediata após o trânsito em segunda instância, se ela é constitucional ou não. Isso deve ser analisado sob um parâmetro de absoluta igualdade. Não existe Pedro, não existe Maria, não existe José, não existe Joana. Excelente. Não é? É essa a lógica. É claro, isso não quer dizer que eu esteja fechando os olhos. Há uma condenação, há o nome de uma pessoa envolvida que tem destaque no cenário político, sim, mas há outros também, sim, os vários Joões e Marias, que também merecem prontamente uma resposta do judiciário brasileiro sobre essa questão importantíssima. Excelente. Concorda com essa visão? Eu concordo plenamente com o professor Valmet, e essa questão ela nunca foi pacífica na legislação e na jurisprudência brasileira. Mesmo depois da Constituição, já com o artigo 5º, 57 já em vigor, o Supremo Tribunal Federal continuou entendendo que era possível aplicar a prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso em 2009, em um voto do ministro Eros Grau, mudou-se a jurisprudência fazendo uma interpretação dizendo que não, que a prisão em segunda instância, a prisão, estamos falando da prisão penal, não a prisão cautelar, que esta sempre ela é possível e não foi alterada, então mudou-se a interpretação do Supremo em 2009. Agora, em 2016, uma nova guinada, novamente já com a Lava Jato em funcionamento, toda esta movimentação da sociedade clamando por uma punição mais efetiva e mais rápida para os crimes de toda a natureza, notadamente os crimes de colarinho branco. Então, percebeu que o Supremo Tribunal Federal deu uma guinada e atendeu a esta postulação de prisão em segunda instância, em um placar apertado, de 6-5 naquela época. E o que se coloca agora é que esta guinada de 2016, ela feriu a legislação não só constitucional, como a infraconstitucional, porque o Código de Processo Penal ele foi adaptado em 2011, já com base nessa realidade que não poderia prender em segunda instância. Então, o que a OAB e dois partidos políticos postularam lá no Supremo é que, olha, é preciso dizer se o artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi inspirado na norma constitucional, se ele é ou não constitucional. Não é? E aí, novamente, o Supremo foi chamado agora, como o professor já esclareceu, em caráter definitivo, declarando ou não a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dessa prisão em segunda instância. Excelente. A gente volta a falar sobre esse assunto. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para essa terça-feira em Uberlândia e outras cidades aqui da região. Faz sol em Uberlândia na parte da manhã. Pode haver pancadas de chuva ao entardecer. A mínima fica 22 graus e a máxima 32. Terça-feira, parcialmente nublada em Monte Carmelo e probabilidade de pancadas de chuva à tarde. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Dia ensolarado em Patos de Minas e sem previsão de chuva. Os termômetros marcam entre 18 e 33 graus. Em Ituiutaba, o sol predomina na parte da manhã e à tarde pode chover. A mínima fica 22 e a máxima 37 graus. Monte Alegre de Minas amanhece com sol. A chuva pode chegar à tarde. Temperaturas entre 21 e 34 graus. Agora fique por dentro dos eventos realizados pela UFO nesta semana. Olá pessoal, confira agora os eventos desta semana. O PET Conexões de Saberes realiza nesta terça-feira o evento Precisamos Falar sobre o Autismo. A proposta é debater sobre essa síndrome que afeta mais de 2 milhões de brasileiros. A conversa vai ser realizada às 4 horas da tarde, no bloco 1G. Na quarta-feira, a Escola Técnica de Saúde da UFO promove uma mostra científica.
O evento pretende mostrar os resultados dos projetos de pesquisa da instituição para a comunidade externa e interna da universidade. A mostra acontece na biblioteca do campus Umuarama. O Centro de Pesquisa sobre o Ensino de Língua Portuguesa realiza nesta semana o 8º Simpósio Internacional de Língua Portuguesa. O evento, que pretende debater sobre as principais linhas de pesquisas relacionadas à área, começa na quarta-feira e vai até sexta-feira. O evento UFO fica por aqui. Na próxima semana eu volto com mais dicas para vocês. Até mais! Voltamos a falar sobre prisão em segunda instância, que é o tema em destaque do nosso jornal, que está chegando na etapa final. Então eu gostaria de ouvir aqui o professor Alexandre Valmort e também o Dr. José Eduardo Batista. Os dois são advogados, entendem muito desse assunto. Uma pergunta agora delicada, mas se vocês fossem ministros, então qual seria a votação de vocês sobre essa questão? E se vocês acham que vai sim haver uma solução essa semana sobre esse assunto? O STF deve julgar? O que você acha? Deve ter uma votação mesmo, concluída essa semana? Eu creio que a votação deve ser concluída essa semana. A grande dúvida que se coloca será o voto do ministro-presidente Dias Toffoli, e que ele já tem manifestado, primeiro, em uma situação intermediária de se permitir a prisão a partir da terceira instância, que seria o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que não foi bem recebido. Há manifestações em que ele não tem o apoio dos pares nesse sentido. E a outra questão é que ele está trabalhando, conforme foi lembrado pelo professor Valmert, também ele tem feito algumas gestões para mudar a legislação infraconstitucional para impedir a prescrição. Eu, se pudesse ser chamado para decidir essa questão, eu votaria no sentido de prestigiar a Constituição, no sentido de reafirmar a garantia constitucional da presunção da inocência. Há vozes dizendo que o mundo todo aplica uma legislação diferente, mas também não há no mundo todo uma garantia constitucional como nós temos aqui e a nossa realidade que nós temos aqui. Então, eu entendo que o que se está colocando lá é se o artigo 283 do Código de Processo Penal, se ele é constitucional ou não, ele é o espelho da Constituição. É impossível dizer que aquele artigo é inconstitucional porque ele foi espelhado na própria Constituição. Então, o meu entendimento é que deverá reafirmar a garantia constitucional, proibindo a prisão a partir da segunda instância. Excelente. Muito obrigada pela sua reflexão com a gente aqui hoje, por contribuir tanto, viu, doutor José Eduardo? Espero recebê-lo em outras oportunidades aqui no JU. Eu que agradeço. Quero também ouvir agora a opinião do nosso professor aqui, do doutor Alexandre Valmert. Na verdade, de uma maneira bem simples e objetiva, tal qual está colocado para o Supremo, o artigo do Código de Processo Penal é constitucional, ou seja, há uma vedação geral à execução imediata após a decisão em segunda instância, não é? E é importante situar bem isso, porque também há um fenômeno, né, das chamadas e das contaminações dos mais variados argumentos para uma discussão que ela é pontual. Sim. Prescrição, ora, prescrição não é atributo específico do STJ e do Supremo em tramitação de recurso especial, recurso extraordinário. Então isso significa que em primeiro e segundo grau o judiciário brasileiro funciona às mil maravilhas, nada prescreve. Bobagem, bobagem. Essa história de uma justiça distributiva, porque só os ricos. Isso também é bobagem, porque matéria penal não é campo para discutir justiça distributiva. Sim. Não é? Então isso aí está fora, né? E também tomar cuidado, porque volta e meia vem alguns argumentos fazendo confusões propositais entre as prisões processuais, não é? E a execução imediata em segunda instância. Envolvendo questões políticas que fugiria... Sim, né? Algumas completamente fora, né, do contexto necessário dessa discussão, pela constitucionalidade do artigo do Código de Processo Penal brasileiro. Então, o seu voto seria contrário, pela permanência. Na verdade, né, olhando a ação, seria pela declaração da constitucionalidade do artigo do Código de Processo Penal, que veda, em linhas gerais, a execução imediata. Excelente, muito obrigada pela sua opinião também. Boa noite. Reflexão com Prazer a nossa debater com contribuição aqui hoje. Representante da OAB aqui. Excelente, viu? Bom,
Nosso JU de hoje chega ao fim, mas logo mais às 10 horas da noite. Você fica ligado aqui na TV Cultura porque tem o Roda Viva, que recebe a deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. Outro debate imperdível. Obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.